Queridos, feliz Páscoa! Vocês estão felizes? Então, hoje nós celebramos a vida, celebramos a ressurreição de Jesus. Por isso queremos cantar O Senhor Ressuscitou, com a família da Mata. Então, todas as músicas da Páscoa, elas têm essa conotação alegre de ressurreição, para a gente criar também esse clima na nossa casa. Queridos, quem é católico cristão, eu acho que não pode só fazer comida no dia da Páscoa. Tem que também ter a oração antes de começar a celebrar. Eu conheço muitas famílias, sabe, que fazem isso, sabe, criam esse clima de oração e as crianças vão aprendendo também esse clima de oração antes da gente celebrar. Então nós celebramos porque nós acreditamos na força da ressurreição, na empatia de Jesus com a humanidade, na salvação da humanidade. Essa festa da Páscoa, ela já existia antes de acontecer a ressurreição de Jesus. Foi nesse dia, como você já viu que a gente falou um pouquinho no programa passado, que porque nesse dia eles faziam festa das comunidades, havia a visita ao templo, havia troca de moedas das pessoas que estavam em outros países também, e também eles tinham o costume de daí punir algumas pessoas, como vocês viram já pela história também da Bíblia, o Barrabás e outras pessoas que prejudicaram demais, que lesaram a comunidade, então eram castigados também nesse dia. Daí com a Páscoa de Jesus, tudo isso muda, sabe? Porque a conotação é outra, porque acontece o quê? Acontece a Semana Santa, né? Aquela parte também toda da exposição de Jesus para o mundo e no sofrimento, mas depois tem a glória da ressurreição, né? Como tem todos os lugares que provam isso aí. Então, essa festa é uma festa que ela é alegre, ela tem a conotação de força, tem a conotação também de você acreditar, de você colocar na sua vida uma vivência maior, inclusive para vencer as dificuldades, vencer o desânimo, não entrar numa depressão. Mas eu acho que a fé tem que nos iluminar com essa força de Jesus ressuscitado. E daí, um dos cantos que eu quero chamar a atenção aqui para essa festa, ele tem dia de Nossa Senhora das Dores, dia de Pentecostes e dia de Corpus Christi, e tem uma música chamada Sequência. Eu não sei por que eles puseram sequência, porque essa música não é sequência. Antes do Evangelho, em todas as missas da Páscoa e também nessas festas que eu falei, existe essa sequência. Essa sequência é uma apoteose falando das maravilhas, por exemplo, né, Corpus Christi sobre a Eucaristia. Agora da Páscoa vai falar sobre a beleza da ressurreição, a força da ressurreição.
E o Cristo ressuscitado, o Cristo brilhante, o Cristo que tem força, o Cristo que vem trazer uma mensagem antes do Evangelho. Então essa música, olha gente, pelo amor à mãe de vocês, não tem cabimento, as comunidades, vocês desculpem, mas não tem cabimento você ler isso aí. Não é para ler. É uma música vibrante, para todo mundo aclamar, pôr no folheto para o pessoal cantar junto. Porque eu vejo, até em santuário se faz isso. Aí um cara canta sozinho também, mas o que é isso? Você cantai, cristãos, afinal. Ela é uma marcha, ela é marcial, para a gente, antes do Evangelho, se nos alegrar cada vez mais e criar uma força interior dentro de nós. Então vamos escutar, entendeu? Com a família da Mata, essa música. Ela, nessa Páscoa, está resumido, mas outros de Corpus Christi é bastante grande, falando de tudo o que acontece de bom, do brilho da festa, sabe? Então vamos escutar? E o evangelho dessa festa da Páscoa, esse ano é um evangelho muito bonito, que se trata da mulher que Jesus resgatou, que acompanhou, que se tornou discípula também de Jesus, que acompanhava com Nossa Senhora, com a caravana que seguia Jesus. Então, o que aconteceu? Jesus, a turma sabia pelas Escrituras que estava escrito que Jesus ressuscitaria. Os apóstolos, depois de toda aquela semanada de festa, de Semana Santa, de comilança, de uma porção de coisa, e daí de Jesus para os cristãos católicos, né, que não eram chamados cristãos ainda, que não tinham construído o reino, né, da igreja de Jesus, com o envio e tudo para a nossa evangelização. Então, eles se reuniram também, eles estavam cansadíssimos. Então, acabou a festa, todo mundo foi dormir. E só que eles conheciam pelas Escrituras, e Maria Madalena era muito atenta, estava atenta às Escrituras, à leitura. Então eles foram dormir, mas Maria Madalena e outra Maria, que fala outra Maria, na Bíblia, fala que ela não foi dormir não. Ela se levantou de madrugada e falou, eu vou lá no túmulo, ver como é que está o túmulo de Jesus, o que aconteceu. Aí ela chegou até no túmulo, que é distante, porque o Calvário, né? O túmulo ficou uma pedra e é no Calvário, bem no Calvário. Eu estive lá no lugar aonde, porque eles faziam um buraco assim de maneira que a chuva não entrava e depois eles rolavam uma pedra, por isso que rolou a pedra. Então Madalena foi lá e conseguiu, ela diz a Bíblia no outro texto, que ela encontrou o guarda, tudo pediu para rolar a pedra. E quando ela olhou dentro do túmulo, ela não viu Jesus.
E quando ela não viu Jesus e os panos que eles enterravam as pessoas, não em caixão como nós fazemos, mas em panos dobrados, entendeu? Aqueles lençóis e tudo como faz esse pessoal aí do outro lado. Então ela viu os panos e ficou apavorada e voltou para chamar os apóstolos que estavam dormindo ainda. E chamou Pedro, Tiago, João, e daí a Bíblia fala de outro companheiro também. E eles foram ver e constataram que Jesus não estava no túmulo. Então aí que começou o anúncio assim da ressurreição já nessa madrugada com uma mulher. Quem foi primeiro foi a mulher. A gratidão que ela tinha por Jesus, né? Não só ela, mas respeitar as pessoas, levar as pessoas a se amarem, sabe? Que é bastante importante esse aspecto. Então, esse dia de Páscoa deve ser um dia de alegria. Deve ser a celebração da noite não pode ultrapassar para depois impedir você de participar da celebração na sua comunidade. As crianças, isso é um costume em muitas cidades, que as crianças saem assim, em grupo, ou 2, 3 juntas, e vão pedir, eles falam Feliz Páscoa. É porque quando eles falam Feliz Páscoa, eles pedem alguma coisa. Eu lembro que o Dom Romeu Alberti, que era o bispo de Apucarana, ele sempre se levantava, tinha deitado bem de madrugada não, amanhecendo mesmo, e as crianças passavam, ele abria a porta, dava o chocolate para as crianças, o coelhinho, né? Porque esse ano eu não falei muito dos símbolos do coelho, porque o coelho é um dos bichos mais férteis. Ele, 3 em 3 meses, ele cria os filhotes, então ele se multiplica muito. Então eles colocaram a figura do coelho como a evangelização de Jesus, o amor de Jesus pela humanidade. E os ovos de Páscoa, por que tem esses ovos de chocolate? Então aconteceu o seguinte, que na perseguição, quando Jesus pregou o evangelho e daí já estava sendo condenado, tudo, e tinha aquela preocupação toda, quando chegou na Páscoa, as pessoas, os cristãos, ao invés de falar Feliz Páscoa, né, uma boa Páscoa, Feliz Ressurreição, eles tinham medo dos judeus. Então as mães mandavam de presente para as vizinhas ovos de galinha. Eles punham numa cestinha e chegava na casa, ninguém percebia, chegava na vizinha e falou, vizinha, a minha mãe mandou esses ovos aqui para você, no dia de hoje. Daí a vizinha entendia que era Feliz Páscoa. E assim eles se cumprimentavam dentro da perseguição assim. Daí o pessoal, quando passou a perseguição, que o cristianismo ficou livre, entendeu? Não ficou ainda, mas subsiste e vai subsistir sempre, ninguém termina. Aí então eles começaram a enfeitar, né? Os ucranianos enfeitam, assim, eles pintam os ovos, não é mesmo? As crianças fazem aquele sabor também com amendoim, aqueles cartuchos, e levam também para desejar Feliz Páscoa. Lá em Vígula, as nossas irmãs, Vígula Santa Catarina, no Santuário Santa Paulina. Então as irmãs, além de nós termos os santuários, nossas freiras, e o povo todo ir lá, nós temos a assistência social, que é do santuário. Então tem as cestas básicas que eles levam, mas não é só levar a cesta básica. A irmã vai junto, vai um casal, chegam lá, rezam com a família, e vai todo mês acontece isso, eles vão lá. E nós achamos interessante que na Páscoa, uma dessas famílias bem pobres, os meninos já faziam para vender na cidade esses cartuchos de amendoim. Aí apareceu o menino lá com a caixinha de manhã, sábado, trazendo para as irmãs, de presente para nossas freiras, entendeu? Que levavam sempre a palavra e também o pão. Que bonito, né? A criança aprendeu a gratuidade. E deve ser a mãe que deve ter enviado. Eu estava lá, inclusive, nessa época, achamos uma caixinha, ele trouxe a caixinha cheinha de cartuchos, né? Que esses cartuchos de amendoim revelem para cada um de nós a ternura e a força da ressurreição. Feliz Páscoa!